Quer dizer então que o Moro e o Bolsonaro tiveram uma DR pública? Hoje a gente vai falar sobre essa treta entre o Moro e o Bolsonaro. Afinal de contas, o que é que tá em jogo? Que história é essa? Oi, meu nome é Vitor Amatucci e esse é o Vlog do Imprensa, um blog de jornalismo que existe há 11 anos e que agora tem esse canal no YouTube e no Instagram para você acompanhar. Como todo mundo viu, o Sérgio Moro resolveu tacar fogo no parquinho. Resolveu abandonar esse governo incompetente e corrupto do Bolsonaro. E é bom lembrar que esse governo já era incompetente e corrupto quando o Moro resolveu aceitar fazer parte do governo. Inclusive essa parte é bastante importante. Uma nota para aprender alguma coisa? Na coletiva de imprensa... Ninguém faz coletiva de imprensa nesse governo. Nem o Bolsonaro, nem o Mandetta, nem o Moro. É que coletiva de imprensa te força a responder pergunta e aí às vezes alguém fala o que você não quer ouvir, sabe? Por exemplo, que história é essa de a única coisa que o Moro pediu pro Bolsonaro para aceitar ser ministro é uma pensão caso acontecesse alguma coisa com ele? Isso pode ser confirmado tanto pelo presidente como o general Heleno, que se algo me acontecesse, pedir que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição no Ministério da Justiça. Isso é ilegal. Isso é ilegal. É crime. Crime! Ou seja, para aceitar ser ministro da Justiça, o cara pediu uma espécie de suborno? É isso mesmo, produção? Ah, mas é que ele ia combater o crime organizado. E aí podia acontecer alguma coisa com ele. É tipo a milícia quando pede uma taxa para proteger a padaria, né? Eu entendi. A diferença é que o ministro recebe entre 30 e 50 mil reais por mês e o policial de 3 a 5 mil. Aí pode chamar o Moro de criminoso, de miliciano? Melhor não, né? A verdade é que tanto o Moro quanto o Bolsonaro e toda essa cambada que agora usurpa o poder no país não faz a menor diferença daquilo que é ente público e ente privado. Eles fazem demorados discursos em defesa da coisa privada num tom neoliberal de quinta categoria, enquanto na verdade usam o bem público a seu bel prazer. É por isso que não tem problema na cabeça deles condenar um ex-presidente sem provas e usar da fama que essa prisão gerou para eleger um canalha como Bolsonaro. Por isso que o mesmo Moro que afirmava durante a Lava Jato que Caixa 2 era o crime mais grave que existe no planeta, esse mesmo ministro da Justiça acha normal um outro ministro, Onyx Lorenzoni, admitir que fez uso de Caixa 2. Eu, na verdade, tenho uma grande admiração pelo deputado federal Onyx Lorenzoni. Quanto a esse episódio no passado, ele mesmo admitiu os seus erros e pediu desculpas e tomou as providências para repará-lo. Caixa 2, para Lula é cadeia sem prova. Para Onyx Lorenzoni, réu confesso, um pedido de desculpas basta. E tudo isso porque uma cadeira no STF ou uma cadeira de presidente da República lhe cai melhor na sua biografia do que a defesa real e ética daquilo que é correto, justo e honesto. Moro, o agora e sempre queridinho da imprensa, prestou seus serviços ao que tem de pior nesse país. Sítio triplex, pedalinho, José inventou, condenação premiada, o circo ele amou, prendeu o Lula, faturou a eleição, virou ministro então, só pra foder a nação. Destruiu empresas enquanto fingia combater uma corrupção que na verdade pouco lhe importava. Fez gravações ilegais em escritórios de advocacia e há ainda acusações sérias de esquemas de chantagem envolvendo as delações premiadas, onde, segundo quem acusa, o Moro e a turma da promotoria, Deltan e seus pares, obrigavam os réus que topavam a delação premiada a trocar de advogado por alguns que tinham uma certa proximidade com eles. Isso é o que ele foi acusado, mas a gravação ilegal da então presidente Dilma, isso ocorreu de fato. Mas ele pediu desculpa, então tá tudo bem. Porque para Moro e seus aliados, ainda que sejam aliados de ocasião, um pedido de desculpas resolve qualquer problema. Mais curioso é que o Moro, ao sair do governo, apresentou uma série de acusações ao presidente da República. E o Jornal Nacional, ao pedir provas de Moro daquilo que ele acusava, recebeu de volta prints de conversa do WhatsApp. Mas quando o Intercept mostrou prints de conversa do Telegram, o Moro disse que aquilo não servia de prova não, que aquilo podia ter sido adulterado. O que mudou? Mudou é que o Moro não pode ser atingido. E o que aconteceu de fato é que muito provavelmente houve uma disputa em torno da Polícia Federal. Mas não se engane, a disputa não é porque o Moro quer uma Polícia Federal independente, legítima e que seja honesta,
que corra os caminhos da ética e da moral. O japonês da Federal anda de tornozeleira, né? O agente que ficou conhecido como japonês da Federal, aquele que escoltava detidos da Lava Jato, virou até tema de samba no carnaval, está preso em Curitiba. Condenado em 2003 por facilitação de contrabando, ele continuava trabalhando apesar de não ter cumprido toda a pena. O que queria era o controle da Polícia Federal para receber informações privilegiadas e seguir chantageando a quem bem lhe entender. Bolsonaro, por outro lado, tem a família mais queima-filme da história. Um filho que sonhou e tentou forçar uma nomeação à Embaixada dos Estados Unidos, um outro filho que, para falar o mínimo, homenageava um miliciano na Câmara e tem acusações pesadíssimas de estar envolvido em esquemas de rachadinha, ou seja, está em esquemas de financiamento de grupos milicianos. Ou seja, Bolsonaro queria ter o controle da Polícia Federal, portanto, para proteger os seus familiares. E nesse jogo de empurra daqui e empurra dali, a vaga no STF era usada como munição de Bolsonaro para manter Moro e seu capital político no governo. A imagem pública de Moro, por sua vez, era a sua munição contra o presidente da República. Moro não defende o Aleixo, o pivô do divórcio, porque ele quer que a Polícia Federal seja independente. Muito pelo contrário. Moro defende Aleixo porque esse tem importantes serviços prestados à imagem pública do próprio Moro. Foi o Aleixo quem conseguiu a delação premiada do Palocci, ferramenta importantíssima para manter o Lula preso. Aliás, foi o mesmo Aleixo quem conseguiu desobedecer uma ordem judicial que mandava soltar o Lula, a pedido do próprio Moro. É figura central, portanto, na falsa imagem que Moro conseguiu conquistar às custas da prisão de Lula. Moro está preocupado com seu futuro político, ele está preocupado em ser presidente da República, ele sabe que esse é o único cargo que sobrou para o seu ego ocupar. No STF ele não chegará. Mesmo que Bolsonaro caia, e essa opção hoje parece longe, Mourão não vai recolocar Moro na cadeira de ministro, muito menos na cadeira do STF. É uma briga que Mourão muito provavelmente não comprará. Resta então tentar ser presidente da República, a única cadeira que restou e que cabe dentro do seu ego. É claro que o capital político que acumula hoje Sérgio Moro o permite pensar desta forma, mas a sua inteligência aponta um caminho um pouco diferente. Se eu tivesse que apostar, e eu não tenho, eu apostaria que Moro chegará em 2022 como vice de uma chapa, como uma chapa Dória-Moro ou Huck-Moro, e com bastante força para disputar as eleições. Resta saber apenas em que posição estará a esquerda nesse xadrez. Hoje, ela seria mero peão. Um abraço e fique em casa.